Salve, salve, galera dos quatro cantos do Brasil! Sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro com patrocínio da Is Easy. Só que hoje online. Hoje ele não é híbrido, né? Que é o presencial online. E a tecnologia nos permite fazer tudo isso online. Eu estou aqui, vocês aí dos quatro cantos do Brasil, cada um num lugar. Nós temos um palestrante que está na Espanha, o outro está em São Paulo. Então, tecnologia é tudo. E também já pegando o link com a inteligência artificial, né? Como será que ela vai trabalhar aí a nossa vida, tanto pessoal quanto corporativa? Tecnologia entrou com tudo nas nossas vidas, né? E a inteligência artificial está chegando aí, já chegou e tem mais para chegar. Então vamos saber um pouquinho mais. É o nosso terceiro encontro que a gente está trazendo esse tema, né? Cada um teve uma pegada diferente. Então aproveite o encontro de hoje que vai ser muito legal. O pessoal da Easy está trazendo aí um conteúdo bem bacana para vocês. Então, falei, quatro cantos do Brasil, fala para a gente de onde vocês são, de onde vocês estão falando, o estado, a cidade, se vocês são profissionais de RH ou não, se está frio, se não está, porque aqui em São Paulo está chegando uma onda de frio, minhas mãos estão congeladas, já vi que no sul também nevou, né? Mas eu sei que outros lugares estão fazendo calor, né? Então, mas isso aí é só um adendo. O importante é você falar se você é profissional de RH, de onde você está falando, cidade, estado, tá bom? Combinado? E olha, temos muito conhecimento. Para quem ainda não conhece o grupo Top RH, a gente tem uma infinidade, né, de informação para vocês que são do RH. Então, a gente tem o prêmio Top of Mind de RH, que está na sua segunda fase de votação. São 33 categorias que você, profissional, que ainda não faz parte do colégio eleitoral, corre lá, acesse www.votetopofminddrh.com.br. Faça parte do colégio eleitoral. Sabe por quê? Você pode votar nas 33 categorias, são 5 empresas em cada categoria. E esse ano, a gente tem uma novidade, você vai concorrer a prêmios. A gente teve agora, na primeira fase, 4 ganhadores, e a gente vai ter mais 3 nessa segunda fase. A gente vai ter, olha, um iPhone 16, a gente vai ter uma scooter elétrica e a gente vai ter uma TV de 65 polegadas, olha que legal! E ainda serão convidados esses 3 ganhadores a estarem na festa de premiação aqui dia 22 de outubro com um acompanhante. Gente, não perca tempo, vamos lá, vote nas categorias, você vai dar o voto para a empresa vencedora e você ainda poderá ser um vencedor. Olha que coisa legal demais. E além disso, a gente tem a nossa plataforma, o RH para você. É uma plataforma que você tem o mundo do RH nas suas mãos. Você tem ali podcast, entrevistas, artigos, agenda de eventos, não só os nossos eventos parceiros, enfim, entra lá que você vai ver o quanto é bom fazer parte do RH para você. E também estamos em todas as nossas redes sociais, olha aí, nós estamos no Instagram, a gente está no LinkedIn, no YouTube, Facebook, é só nos acompanhar. Só não tem conhecimento quem não quer. Porque a gente está aí, ó, dando todas as ferramentas para vocês se aprofundarem, né, no mundo do RH. Certo? Fechou? Então, vamos lá para a nossa palestra. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho para vocês. Não, é isso mesmo. Então, vamos falar agora de inteligência artificial. Hoje, a Easy ela vai trazer o tema o poder da inteligência artificial na formação corporativa, eficiência, personalização e resultados reais. Lembrando que vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem, que ao final o Richardson e o Daniel vão responder todas elas, tá? Então, só ao final. Mas podem, durante a palestra, colocar aí no chat, né, que vocês têm aí ao lado, podem fazer as perguntas que depois eles vão responder, tá? Então eu chamo Daniel Goller, ele é o Key Account Manager na Easy. Cadê o Daniel? Vamos lá, Daniel. Seja bem-vindo, boa tarde, meu amigo. Tudo Você bem? Em São Paulo, é isso? Tudo bom? Na verdade eu tô aqui em Americana. Americana, tá. Então o frio não chegou aí ainda, né? Do estado. O frio não chegou ainda? Aqui tá chegando devagarzinho.
Mas agora a coisa vai ser quente, porque eu tenho certeza que a palestra de vocês será supimpa, como se diz. Vai lá, Daniel, é Sim, contigo, viu? Boa palestra. obrigado. Então, primeiramente, gente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Quero me apresentar um pouco. Eu sou o Daniel Goller, eu sou a Content Manager da Isis aqui no Brasil. E eu sou um apaixonado por educação e já estou no ramo de educação corporativa há um tempinho, né? Eu entrei no ramo de educação corporativa, minha filha tinha acabado de nascer, minha caçula. Hoje ela está com 15 anos e namorando. Então, já faz tempo. Né? Então, a gente vai poder falar um pouco com vocês hoje sobre tudo que a gente tem para apresentar sobre a IA aplicada na questão de treinamento e educação. E para isso a gente tem um convidado especial. Né? Nós convidamos o Richardson, tá? Que ele é o Global Learner Management da Iberdrola. Ele está na Espanha. Né? Nós estamos no inverno, ele está no verão. E aí, Richard, se apresenta um pouquinho, pessoal. Oi, 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 muito boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, Daniel, pela introdução, pela bem-vinda. Exatamente, a gente está quase entrando no verão. Aqui a gente está na primavera, mas já com aqueles 32 graus que só Madrid tem. Então, como o Daniel dizia, eu sou Richardson Santos, eu sou potiguar de Natal, no Rio Grande do Norte. Estou super curioso para ver aí as cidades de onde vocês são, de onde as pessoas que estão seguindo a gente são, para ver se tem alguém aí de Natal também. Manda um abraço aí para todo mundo da minha cidade querida. Levo aqui na Espanha já 4 anos e esses 4 anos têm sido super interessantes. Eu tenho podido também me desafiar muito, crescer na minha carreira e liderar esse projeto na área global de aprendizagem da Iberdrola. A Iberdrola é uma empresa de energia, ela é uma líder mundial no setor de energia renovável e que tem operações por todos os países do mundo. Né? A gente está presente em mais de 40 países e tem mais de 100 mil clientes aí em volta de todo o mundo. E o interessante é que eu tenho uma base, né? Antes de trabalhar com educação, eu trabalhava mais com a parte de People Analytics, né? Eu tenho essa base mais numérica, mais de relatório, mais de informe, né? Acho que todo mundo que começou no RH em algum momento teve que passar também por esses bons e velhos Excels. E aí essa base combinada, né? Dessa parte mais numérica, mais analítica, com essa parte também agora mais de aprendizagem, desenvolvimento, estratégia de recursos humanos, me fez criar um canal no YouTube que se chama Papo com RH. Eu já convido vocês também a seguir a gente lá, @Papo com RH. Nesse canal eu converso um pouco sobre inteligência artificial aplicada a recursos humanos, que é um dos casos que a gente vai contar hoje. Também eu falo sobre People Analytics e sobre gestão estratégica de recursos humanos como um todo. Então, compartilhar conhecimento é algo que realmente me apaixona, né? Me ativa, e é uma coisa que eu faço de muito bom grado. Então, eu me sinto honrado por estar aqui falando com vocês, e eu espero que todo mundo que está aí ouvindo a gente possa ter algum aprendizado desse webinar de hoje. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar. Né? Então vamos falar do que importa aqui. Pessoal, o nosso papo de hoje a gente dividiu em alguns momentos, tá? A gente vai falar um pouquinho da parte de conceito. Depois eu vou falar um pouquinho o que foi usado. E aí o Richardson vai dizer como foi usado. Tá? Então essa é a principal mote do nosso encontro aqui hoje, é mostrar realmente para vocês na prática como que as coisas funcionam. Então, próximo slide, por favor. Muito bem. Então a gente vai começar falando um pouquinho da parte teórica e tem uma pergunta, né, que ela segue as gerações. É uma pergunta que já foi feita há muito tempo atrás e ela casa hoje perfeitamente. Tá? Então a pergunta é: nós estamos prontos para o futuro? Vocês entendem a referência? A referência está clara aí para vocês.
para todo mundo. E aí o Richards vai poder falar um pouquinho sobre o que estão preparados. O que é isso, né? O que é estar preparado para o futuro, Richards? Essa é a mais conhecida como One Million Dollar Question, né? Essa pergunta aí de a gente estar preparado para o futuro. Acho que a gente vem escutando falar do futuro sempre, né, na nossa vida, na nossa carreira. E eu tenho essa frase aqui que eu queria muito trazer ela hoje, do livro do Pequeno Príncipe, que aqui na Espanha é conhecido como Principito, El Principito, por isso vocês veem aí esse nome na capa. E fala que o futuro basicamente não é um lugar real, né? Não é um lugar que existe, é um lugar que a gente está criando, né? Então essa coisa do gerúndio, essa coisa do fazendo, criando, construindo, é uma coisa muito importante a ter em conta quando a gente pensa no futuro. Então acho que essa é uma boa pergunta, Daniel, para a gente começar hoje esse nosso webinar, essa nossa conversa hoje, e parando para refletir o que é que você está construindo hoje na sua empresa, né? Então, se a gente está falando, a gente está preparado para o futuro, mas o que é que você está fazendo hoje para se preparar para esse futuro? Sabe? Eu queria assim que a gente realmente parasse um pouco e pensasse, eu tenho processos hoje com a tecnologia de hoje, com tudo que eu tenho nas minhas mãos hoje. Eu tenho processos que são redondos, eu tenho processos bem estruturados, eu tenho timelines bem definidos para tudo que eu faço, eu tenho pessoas responsáveis para cada coisa, né? Assim, vamos voltar para os básicos, né? Vamos voltar para o feijão com arroz e ter tudo bem definido, porque aí é essa construção que a gente vai fazendo, né? Porque a tecnologia, o futuro, as novas ferramentas que a gente vai tendo, o que elas permitem é que a gente potencialize tudo que a gente já tem, né? E de preferência o que a gente tem de melhor. Então, se você não tem alguma coisa boa feita, você vai potencializar alguma coisa que não é tão boa. Então, talvez faça sentido você antes dar um passo para trás, construir tudo, organizar a casa, né? Arrumar bem a casa, para depois a gente pensar nesse futuro, certo? Então, primeiro eu queria trazer essa reflexão e depois também é, comentar com vocês um pouco sobre esse segundo livro, que é o livro do Fail Fast, aqui do Randy Ban, que fala também sobre essa coisa que a gente tem no mundo agile, né, no mundo dessas metodologias ágeis, no mundo do Scrum, do Design Thinking, que é fale rápido, né? Erre rápido. Erre o mais rápido possível, na verdade, mas não só fique no erro, né? Corrija o erro, se desenvolva. Se você caiu, levante outra vez. Corrija o que você tem que corrigir para seguir adiante, mas tudo isso o mais rápido possível, né? Eu acho que antes a gente tinha um mindset de tentar fazer tudo perfeito, e aí depois a gente foi se acostumando que o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, é fazer, analisar, se tiver ruim, desfaz, refaz, aprende nesse processo, o aprendizado é super importante e segue outra vez, né? Então, refaz, avalia, tá ruim, derruba outra vez, constrói de novo, avalia e esse processo de construção, né? Então, acho que essas duas coisas somadas, primeiro entender que o futuro é uma construção e depois entender que essa construção a gente precisa ir fazendo ela rápida, errando rápido, aprendendo rápido, consolidando esses aprendizados, né? Fazendo com que tudo isso faça sentido nesse mundo, nesse entorno que a gente tem, e como a gente fala em espanhol, é tão cambiante, né? Muda tanto, é tão disposto a mudar, né? Tá tão em evidência a velocidade do mundo. Então, acho que essa velocidade aí vertiginosa faz com que a gente não possa estar parado. Então, eu convido você a fazer essa reflexão e a falhar. Falhar é bom, falhar é legal, desde que você aprenda. Vamos para o próximo slide? E aqui no próximo slide a gente fala sobre uma coisa super interessante, que é assim, ó, quais são as chaves para entender essa revolução da aprendizagem. E aí, quem trabalha em RH aqui há mais de 10 anos
vai saber do que eu estou falando. Talvez quem trabalha menos de 10 anos, as pessoas um pouco mais jovens, não entendam, mas quem trabalha já há uns 10, 15 anos aí ou mais, no RH vai lembrar que a gente tinha que dar para os nossos colaboradores tudo pronto, né? Antigamente, você, para convidar alguém para um treinamento, você tinha que quase que implorar, pedir por favor para que essa pessoa fosse para um treinamento e você tinha que dar tudo, né? Você tinha que dar o material, você tinha que falar exatamente onde é esse treinamento, por que que ele está sendo convocado, pedir desculpas pelas moléstias, né? Dizer, olha só, a gente promete que é só esse treinamento no ano que você vai fazer. Por quê? Porque a gente, o colaborador, ele era um agente passivo, né, como a gente fala. E a gente, como área de treinamento, tinha que trazer esse colaborador para onde a empresa entende que está o desenvolvimento dele, que está essas ações de aprendizado. Mas eu estou falando que isso era no passado, certo? Por que eu estou falando que isso era no passado? Porque hoje eu entendo que essa realidade mudou. Hoje não pode ser mais assim. Hoje, o colaborador que está trabalhando na nossa empresa, ele tem que entender que ele é um agente ativo no conhecimento dele, no crescimento dele, na progressão de carreira dele. E o que significa ser um agente ativo nesse processo? Significa que eu, como empresa, vou te dar recursos. Eu, como empresa, vou te dar conteúdo, né? Eu, como empresa, vou preparar um ecossistema de aprendizagem para que você, colaborador, que é um agente ativo, que é corresponsável, protagonista pelo seu desenvolvimento, pelo seu aprendizado, para que você possa escolher o que você quer. Mas escolher o que você quer não significa não escolher nada. Então, essa é a virada de chave. Né? É aí que o jogo muda. Você não pode mais se acomodar. Eu acho que os colaboradores, de maneira geral, estão entendendo isso. Né? Eles estão percebendo também que o mundo ao redor está mudando e que você não pode ficar parado. Então, se a empresa está colocando aqui de bandeja vários recursos à minha disposição, por que não usar esses recursos e começar a aprender, e começar a me desenvolver, e começar a crescer e a progredir na minha carreira, certo? Então, existe essa mudança e, para mim, uma das chaves críticas para entender essa revolução da aprendizagem é entender que o papel do colaborador mudou. O colaborador não pode mais ser um agente passivo, ele tem que assumir a responsabilidade, ele tem que dar um passo adiante no desenvolvimento profissional que ele quer ter, porque afinal a carreira é dele, né? Não é da empresa. Então, o que mais que a gente tem aqui para pensar? A gente tem também que pensar que a estratégia da companhia tem que ser uma estrela polar, né? Tem que ser aquela luz fixa, aquele guia, quase como uma Bíblia, né? Aquela coisa que leva a gente num caminho. E as áreas de aprendizagem, as áreas de treinamento, elas têm que estar muito conectadas com essa estratégia da empresa. Então, já foi-se o tempo onde a gente falava que as áreas de treinamento eram áreas de abraça-árvore. Alguém já escutou aqui essa expressão? Ah, e lá vem esse pessoal do abraça-árvore outra vez. Né? Porque éramos conhecidos como pessoas que faziam cursos de soft skills sem nenhum tipo de embasamento, sem nenhum tipo de motivo, ou com muito pouco contexto, talvez. Hoje a gente precisa entender que a gente tem que estar pegado com a estratégia do negócio. A gente tem que saber falar o idioma do negócio. Você sabe falar o idioma do negócio da sua empresa? Outra reflexão aqui que eu trago para você hoje, eu estou todo reflexivo. Aí, se você sabe falar o idioma de negócio da sua empresa, você tem que saber traduzir essa estratégia de negócio com a sua estratégia de recursos humanos. Leia-se recursos humanos ou aprendizagem, né? Não sei se a nossa audiência aqui hoje é mais pessoas de recursos humanos em geral, ou se a gente tem um público mais focado em treinamento e desenvolvimento, mas seja uma coisa, seja outra, essa estratégia da nossa área em concreto tem que estar basada na área de negócio, né? Então, acho que essas duas chaves são assim super importantes para a gente entender essa evolução e que o papel da empresa mudou, certo? Vamos avançar um pouquinho mais?
Aí a gente chega aqui, ó, na tecnologia. A gente chega na inteligência artificial. Quantas vezes a gente já escutou que a IA vai transformar, revolucionar, vai, né, fazer e acontecer dentro das nossas empresas? Eu tenho certeza que você escutou isso muitas vezes, eu escuto isso todos os dias, e eu tenho certeza de que isso é verdade. E a minha pergunta aqui agora, para você que está escutando a gente, é: você quer estar do lado que transforma ou do lado que é transformado? Então, repensa aí nisso. Mas aí eu trago vários elementos aqui, né? Eu trago digitalização, tecnologia, aprendizagem, personalização, artificial intelligence, né? AI e experiência, né? Tudo isso, todo esse conjunto de coisas aí, a gente coloca no liquidificador, na coqueteleira, bate tudo isso junto e o que sai daí é um processo exponencial, né? É aquele processo que se antes eu fazia com um time de 5 pessoas, eu agora vou conseguir fazer com uma pessoa. É aquele processo que se antes eu preparava, sei lá, um curso com a capacidade que eu tenho para 20 alunos, eu agora consigo chegar a 200 alunos. De repente, se eu conseguia antes fazer 50 treinamentos, eu consigo fazer 500 treinamentos. Né? Eu consigo ter variedade, eu consigo chegar a vários idiomas, eu consigo chegar a. Eu consigo me relacionar de várias maneiras, me comunicar. Era essa a palavra que eu queria. Eu consigo me comunicar com o meu colaborador, com minhas áreas internas, né, com os meus clientes internos de várias maneiras diferentes. Então, isso te dá muito mais entrada no negócio da sua empresa e muito mais impacto. Né? O resultado que você vai ter é outro. Então, eu quero deixar vocês com esse sabor aí de quero mais, com esse gostinho de quero mais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, de maneira muito mais aterrissada, né? De maneira muito mais concreta. A gente vai trazer exemplos reais sobre como a digitalização, a tecnologia, a personalização e a experiência estão fazendo com que a inteligência artificial ganhe corpo e consiga fazer com que essa experiência no treinamento e dentro da nossa experiência profissional seja super exitosa e a gente tenha uns rátios de sucesso bastante interessantes. Então, eu volto contigo, Daniel. Agora você vai contar um pouco para a gente sobre a Izizi, certo? Também. Muito bom. Reflexões muito importantes. E tem algumas palavras aí que eu gosto muito. Duas em particular. Tecnologia, óbvio. E personalização. Isso é muito importante. Então, vamos para o próximo slide, que aí eu vou explicar um pouquinho por quê. Bom, o pessoal que está assistindo a gente, seja da área de TI/D ou não, encontra alguns desafios no meio do caminho. Eu acredito que nunca vocês receberam um projeto para desenvolver um treinamento, ou uma capacitação, ou uma trilha, ou uma formação, seja o que seja, em um tempo hábil bacana. Sempre foi, eu quero para agora, ou eu quero para ontem. Então, existem muitos desafios nesse processo, né? Um deles é o que a gente estava falando, são os prazos. Então, os prazos sempre são apertados, sempre com pressa, sempre é preciso fazer rápido. Depois, eu tenho, devido ao prazo até, muitas vezes, eu tenho dificuldade de criar conteúdo com uma qualidade legal, porque criar um conteúdo de qualidade legal leva tempo, é lento, né? Precisa de uma série de situações aí nesse sentido. E tudo uma consequência aqui da outra, porque eu passo o seguinte, quando o conteúdo não é legal, eu tenho uma baixa taxa de conclusão, o engajamento, entendeu? O engajamento ele não vem. E aí o resultado acaba não acontecendo, e a culpa de tudo isso cai sobre a área de vocês. Esse é o ponto. Eu costumo dizer sempre, quem já ouviu, quem já conversou comigo sobre plataforma de treinamento, etc e tal, vai ouvir de novo, porque isso é uma máxima que eu sempre falo. Não adianta vocês terem um baita sistema se o conteúdo não é bom. O conteúdo, ele é responsável por
mais de 70% do engajamento dos colaboradores dentro da plataforma que vocês têm. Tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Porque acontece o seguinte, a gente está vivendo uma mudança, uma revolução, que ela é muito silenciosa. Na verdade, era o outro slide, não é essa tela, tá? Então, nós estamos vivendo isso. A próxima slide. Perfeito. Essa revolução silenciosa que a gente está vivendo, se vocês pararem para pensar, que é o que todo mundo está falando de IA hoje, há 2 anos e meio atrás, nós não tínhamos noção do ponto que nós estaríamos hoje com IA. A IA mais famosa que todo mundo fala aí, que é da OpenAI, que é o ChatGPT, eles abriram para o público em novembro de 2022. E olha o que evoluiu. Olha para trás. Pense em quantos memes de Ghibli vocês fizeram no chat. Quantos bonequinhos da embalagem com a sua personalidade vocês fizeram no chat. Mas o ponto é, a OpenAI, ou qualquer tipo de inteligência artificial que seja, ela não foi criada única e exclusivamente para meme, tá? A ideia hoje aqui é mostrar para vocês como a gente pode usar isso aqui no dia a dia de vocês. E vocês conseguirem construir conteúdo, vocês terem uma plataforma que trabalhe com isso e todas essas questões. Então vamos lá. Por que é importante não deixar porque é divertido usar os memes, né? Mas focar também no uso da IA para as questões de aprendizagem. O que eu ganho com isso? Primeiro, você ganha um diagnóstico mais rápido, porque ela te dá insumos, ela te dá resultados muito mais veloz do que um estudo que você precisaria fazer. Com isso, você consegue criar conteúdo em larga escala de uma maneira rápida, o que lá atrás era mais lento, tá bom? O conteúdo ele acaba sendo mais interativo, com mais situações, então dessa forma ele acaba engajando mais. E no final de tudo isso, com os dados que você pega hoje, você consegue mensurar os resultados de uma forma muito melhor. Então, assim, a IA, saindo da visão de meme e entrando na visão de educação corporativa, os ganhos são infinitos. Comparado ao que vocês tinham de possibilidade de uso há 2 anos e meio atrás, o mundo avançou muito. E aí eu vou poder mostrar isso aqui para vocês agora. Então, próximo slide, por favor. E é só você fazer agora que tá pedindo. Vamos jogar aquela naquela outra tela. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês olhando para aquela outra tela. Tá? Muito bem. Agora estamos aqui na minha tela. Eu vou ampliar ela aqui para ficar mais bonitinho para vocês. Pessoal, eu peço desculpa, muitas vezes vocês vão vir olhando para o lateral, mas é porque essa outra tela está na minha lateral, não é porque eu não quero olhar para vocês, tá? Mas aí a gente vai conversando e a gente vai falando sobre isso junto. Qual a importância de você ter uma plataforma bonita, interativa, etc e tal? Isso todo mundo já sabe, porque isso é o padrão, isso é o default. O ponto é o quanto eu consigo personalizar a plataforma para o meu colaborador. Não só em sentido de que o que vai aparecer para ele é para o grupo de usuários que ele faz parte, é para o cargo que ele tem. Não é só isso. Tá? Então aqui a gente está numa tela inicial de uma plataforma. Eu vou mostrar uma forma muito breve. Quem quiser mais detalhes depois, no final vai ter um link aí, vocês chamam a gente. Tá? Mas a ideia aqui é só para mostrar para vocês as possibilidades. Quando eu falo de um aprendizado personalizado, eu vou desde um assistente virtual que pode ajudar o colaborador nas suas dúvidas, o que ele quer buscar na plataforma, etc. e tal, passando por uma visão do gestor 360, onde ele enxergar todo o time dele, tudo que o time dele está fazendo, qual é a evolução do time dele em tempo real, com dados, no detalhe, com todas essas informações.
todos os cursos, o que foi feito, o que não foi feito, taxa de percentual de aprovação, etc. e tal. Além disso, um dos pontos mais importantes que a gente considera para vocês e que vocês podem usar a IA, e que, por exemplo, no caso do Richards, eles usam uma parte disso também, mas eu vou deixar para ele, é o seguinte: dentro com a possibilidade de Easy, já existe um cenário de mais de 300 conteúdos prontos, sobre diversos temas, sobre temas de competência, sobre temas de IA, sobre temas de cybersecurity, sobre temas de ESG. Nós temos 4 escolas dentro da Easy: Skills, ESG, IA e cibersegurança. Então, dá para trabalhar qualquer formação, qualquer necessidade que vocês tenham. E, óbvio, com filtros, semifiltros, por tipo de nível que ele tem dentro do conteúdo, etc. e tal. Mas o mais importante, eu posso personalizar para minha necessidade. Preciso desenvolver novos líderes. Por um exemplo. Eu dei um exemplo banal, tá? De desenvolver nova liderança, etc e tal. Já tem um programa indicado para você. Não que necessariamente você precise realizá-lo dessa forma. Eu posso excluir conteúdo aqui, eu posso incluir conteúdo aqui, tá? Então, o importante é a personalização, não só de acordo com o colaborador de vocês, mas de acordo com a necessidade de desenvolvimento que vocês têm para implementar dentro da corporação. Esse é o ponto importante. Ok? Seguindo. Como eu já falei e vou repetir, o conteúdo ele é a parte mais importante dentro de uma plataforma de treinamento. Porque nós podemos ter tudo aquilo que uma plataforma tem. Mas se o conteúdo ele não for bom, se ele não for bonito, se ele não for agradável, se ele não for interativo, e se ele não tiver conteúdo bom, não engaja. A plataforma por si só, ela não engaja. Ela é o carro. Ela pode ser uma Ferrari. Mas se o combustível não for bom, for um combustível adulterado, o carro não anda. Tá? Então aqui, eu vou demonstrar para vocês, de uma maneira muito simples, como vocês podem construir um conteúdo de qualidade, interativo, com IA dentro da nossa solução. Então, escolhi um template. Nós trabalhamos com templates pré-setados. Você pode colocar sua identidade visual, manual da sua marca, etc. e tal. Você pode definir o nome do conteúdo, trabalhar em diversos formatos. Você pode configurar este conteúdo, qual é a capa do conteúdo, tá? O logo que ele vai usar, os modelos. Esse conteúdo vai ter acessibilidade, existe essa preocupação. A gente trabalha com a questão de acessibilidade, tá bom? O idioma que eu vou trabalhar dentro do conteúdo. E aí eu começo a editar o conteúdo. Por que é simples e fácil editar um conteúdo aqui? Porque a gente trabalha com templates pré-setados. Então, eu posso vir aqui e montar o meu conteúdo facilmente utilizando todos esses templates que já são pré-setados dentro da plataforma. Então, a gente consegue vir aqui e vir escolhendo os modelos que a gente quer aplicar dentro dessa solução. Desde modelos que tenham vídeo interativos, a modelos que tenham jogos, a modelo que tenha tipos de interações, como flashcards, banners e todas essas questões. Tá? Então, a gente vai conseguir aqui dentro, eu estou vindo aqui, montando para vocês, passo a passo, como se monta um conteúdo. Mas, por exemplo, a gente está aqui, desde que eu abri o Author, há uns 3, 4 minutos, nem isso, a gente já está conseguindo aqui trabalhar diversos modelos de telas.
Simplesmente depois, vocês podem vir aqui e editar todas essas telas, tá? Então, esse é um ponto bem interessante que ajuda vocês a montarem o conteúdo. Nós poderíamos ter feito, inclusive, um vídeo disso, tá? De como nós fazemos todas essas interações, de como nós montamos os conteúdos, de como nós montamos os cursos. Mas nós encontramos assim, olhando, a gente falou assim, tem um impacto muito mais bacana nós mostrarmos ao vivo, em real time, mesmo correndo um risco de trabalhar com tecnologia, né? Travar o sistema, dar uma demorada para carregar, são coisas que acontecem. Mas aqui, até o momento, estamos indo bem. Pronto, montei o treinamento. Aqui eu só posso vir e editando esses temas. Todos eles, tá? Aqui, por exemplo, eu vou brincar um pouquinho no seguinte sentido. Eu vou vir aqui, eu vou excluir essa cena linkada, por um exemplo. Vou mudar o modelo do meu card e vou inserir aqui um vídeo que nós vamos criar esse vídeo com uma IA. Tá? Então, nós vamos definir um texto, pedir para a IA, escolher uma. Tá? Nós temos N avatares aqui. Vamos escolher ela para falar para a gente. O texto que ela vai falar, a voz que ela vai utilizar e o semblante que ela vai ter ao falar isso. Pronto, está criando. Ao mesmo tempo, eu vou vir aqui nesse teste e vou pedir para a IA, desculpa, voltando, para a IA criar um exercício com base no slide 3 e 4. Com isso, com todas as alterações que vocês queriam fazer, etc e tal, o que nós já temos pronto? Um curso. Tá, então, eu tenho um curso nesse formato responsível, de one page, com isso aqui. E o que mais é legal dentro dos conteúdos de vocês? Eu consigo, dentro da nossa solução, para engajar, para ajudar na questão do engajamento, construção de jogos, como um swipe, por exemplo. Mas pode ser trivial, pode ser jogo da memória, pode ser jogo do alfabeto, enfim, qualquer tipo de jogo, de uma maneira muito simples. Cards. O teste que eu pedi para ele fazer, com base nos slides que eu mencionei, então automaticamente ele já fez os exercícios, tá? Então, muito simples e muito fácil de construir conteúdos desta forma. Ok? Então, agora a gente vai voltar para a apresentação. Para os slides, por favor. Pode passar para o próximo slide. E aí eu só vou dar um gancho, tá? O primeiro item aí que o Richardson vai falar, resolve aqui também. Vai lá, Richardson, com você. Beleza, obrigado, Daniel. Então agora a gente volta nessa segunda parte para falar um pouco sobre o caso real da Iberdrola. E se você acompanhou a gente no comecinho, vai lembrar que eu falei que a Iberdrola é uma empresa energética, líder mundial em energias renováveis, sobretudo, e que a gente tem mais de 42 mil
colaboradores espalhados por todo o mundo. E o que isso significa, né? Que casuísticas a gente encontra nessa empresa? A gente vê que ela trabalha com vários idiomas. A gente chegou a ter algum curso com 17 idiomas distintos. A gente vê que essa empresa ela tem muito treinamento. É uma empresa que realmente, por trabalhar com esse setor elétrico, né, ela tem uma regulação muito forte que obriga essa empresa a promover vários treinamentos, sobretudo de tema de saúde e segurança, com muitos colaboradores, certo? Então, essa parte de horas de treinamento, de volume de treinamento, é uma parte muito elevada também. A gente terminou o ano passado com mais de 73 horas de treinamento por colaborador. E se você trabalha com RH, se você trabalha com treinamento, você sabe que esse é um ratio, né? Esse é um indicador muito, muito, muito alto. A média no mercado europeu, que é o mercado que a gente trabalha aqui, ele é de 50 horas, mais ou menos, por colaborador. E a gente terminou com 73. Então, a gente está realmente bastante acima da média. E outra casuística que eu queria trazer é que a gente tem muito gestor de treinamento. E o que isso significa? Que quando a gente tem um sistema, um LMS, né, um Learning Management System, eu preciso preparar esse sistema para ser usado ou para ser administrado por muita gente, em todo o mundo. E vocês sabem que ter um processo de treinamento único, que seja padronizado, que seja estandarizado, né, que tenha uma unificação enquanto a etapas, a fases, a dias, a tempos e movimentos é muito complicado, ainda mais se a gente adiciona esse fator de que eu tenho muita gente e essas pessoas estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Que são as pessoas que fazem a gestão do treinamento. Dada essa casuística, a gente vai agora pensar na solução. Então, eu queria sempre que vocês fizessem um pouco o exercício interno, né? Ou seja, que você conseguisse pensar na sua empresa, na sua realidade, na sua organização. Quantos colaboradores você tem, quantos idiomas você tem, quantas horas de treinamento por colaborador você dá e quantos gestores de treinamento você tem formados na sua companhia. Isso vai mais ou menos montando o contexto na sua cabeça para que você vá seguindo aqui passo a passo com a gente, certo? Se a gente vai para o próximo slide, se a gente avança mais, a gente vai ver aqui, ó, que a nossa transformação ela precisava necessariamente passar por uma solução que fosse multi-idioma. A gente viu os 17 idiomas lá, três principais, três idiomas oficiais, outros tantos idiomas falados, outros tantos idiomas usados, adicionam essa complexidade que a gente precisa lidar com ela, né? A gente não pode fechar os olhos e dizer, não, é fácil eu fazer treinamento só em inglês, então eu vou usar só o inglês e vou trabalhar só com inglês e todo mundo que se adapta ao inglês porque é o idioma universal. A gente não pode fazer isso. A gente, uma vez mais, como área de treinamento, a gente tem que ser sensível à realidade de cada país, de cada geografia. E você sabe, meu amigo profissional de RH, que a gente tem muita lei para cumprir, a gente tem muita regulação que dá evidência, né? Muita auditoria, e alguma dessas auditorias, dessas leis, pedem que a gente dê o treinamento no idioma nativo do colaborador ou no idioma nativo daquele país, né? No idioma oficial de determinados países. E aí realmente a gente precisa ter uma solução que nos permita isso, que nos flexibilize essa solução, certo? A gente também precisa que essa solução ela nos dê todo o traqueio, né? E por traqueio eu me explico que essa solução permita que a gente tenha a visibilidade do dado, né? Então, hoje cada vez mais o dado ele é super importante no nosso trabalho, né? Porque não é a mesma coisa eu formar uma pessoa que eu formar 10, que eu formar 100, que eu formar 1.000 ou que eu formar 100.000, certo? Então aí existe uma diferença de volume. Mas não é a mesma coisa eu formar em uma habilidade que eu formar em 50 habilidades. A gente, uma vez mais, né, tem uma diferença de conteúdo. Não é a mesma coisa que eu formar numa habilidade básica que numa intermédia ou que numa avançada. Aí a gente entra já no tema da profundidade do conteúdo. Então,
Vejam que a gente está jogando com várias variáveis e eu estou falando aqui com vocês em 30 segundos, mas se a gente parar para entender a realidade da sua empresa, a realidade do seu projeto de formação, eu tenho certeza que a gente vai encontrar muitas variáveis para isso. Ter o dado, ter o registro, ter essa base é super importante, porque vai te permitir tomar decisões com base nesse dado, né? Tomar decisões que não estejam baseadas no seu feeling, mas que estejam baseados em coisas que passaram, né? Por exemplo, esse curso daqui, que é um curso no idioma inglês do tema cibersegurança e que tem uma duração de 1 hora, ele tem uma valoração de 4,5 estrelas sobre 5. E eu tenho outro curso aqui em espanhol que tem uma duração em horas de 5 horas e fala do mesmo tema e tem uma valoração de 2,5 estrelas sobre 5. O que isso quer dizer? Por que um curso está mais valorado que o outro curso? A gente vê que nesses dois exemplos que eu dei aqui super rapidamente, um é mais curto que o outro. Será que esse que é mais curto tem mais valoração, tem uma melhor nota, porque as pessoas buscam cada vez recursos mais curtos? Porque a gente vai com cada vez menos tempo para tudo e a gente precisa realmente ser muito eficiente com o uso do nosso tempo? Será que isso pode ser uma pista? Então a gente já tem algum dado de entrada. A gente, claro, precisa entrar, precisa analisar, precisa ver o conteúdo, entender realmente o que está acontecendo e por que a valoração muda tanto, né? Por que a satisfação do colaborador muda tanto. Mas eu preciso de dado para isso. Eu não posso ficar naquele achismo, né? Então a solução precisa te dar esse dado. Você não tem que andar gerando esse dado por trás porque você não consegue fazer mais nada, né? Basicamente. Então você também tem uma solução que ela precisa ser de fácil uso, ela precisa ser intuitiva. Eu não posso passar o tempo todo explicando, ensinando os meus gestores de treinamento a como usar a ferramenta. Imagine se quando a gente começou a usar o WhatsApp, precisasse algum funcionário do WhatsApp vir explicar para a gente como funciona, como você mandou uma mensagem, como você mandou uma foto, para sua mãe, para sua família, para o seu grupo de amigos. Não precisa, porque é intuitivo. Essa ferramenta ela já conta com um desenho de experiência do usuário que faz com que o próprio usuário vá descobrindo e vá apertando e vá entendendo como fazer coisas naquela ferramenta. Isso é a mesma coisa aqui. A gente precisa de uma solução que seja tão intuitiva que os nossos gestores de treinamentos que estão espalhados por vários países, que trabalham em várias zonas horárias diferentes, que falam vários idiomas diferentes, que eles vejam e que eles saibam usar, que seja amigável, que seja simples, né? A gente não está aqui descobrindo a fórmula da Coca-Cola, a gente está só fazendo treinamento, certo? A gente parte dessa base, fazer treinamento é fácil. Então vamos simplificar as coisas, né? A gente não precisa complicar. E aí, tem um elemento que eu propositalmente não trouxe até agora, mas que é um elemento crucial em toda essa equação, em tudo isso que a gente está falando, que é o colaborador, né? O colaborador, o empregado, o funcionário, a pessoa, chame como seja, né? Da sua empresa, aquela pessoa que traz resultado para a sua empresa, aquela pessoa que é o motivo da gente, como área de RH, existir, ela precisa ser o centro de todas as ações que a gente faz. E o que significa colocar essa pessoa no centro? Significa que o itinerário que eu desenho, o conteúdo que eu trago, essa legislação que eu tenho que atender, que fala sobre proteção de dados, por exemplo, ela tem que estar pensada também nessa pessoa, né? Nessa pessoa que vai experienciar esse treinamento, no cliente interno, né? Na pessoa usuária desse treinamento. Eu não posso ser insensível a isso. Eu tenho um colaborador que é mais um tipo white collar ou que é mais um tipo blue collar. Isso vai mudar totalmente, né? Se é uma pessoa que é mais diretivo, é uma pessoa que é um líder, que tem 50 pessoas a cargo, ou é uma pessoa que está todo dia metido num carro fazendo vendas e tem um comercial que tem uma meta de venda super alta. Então, cada contexto, cada cenário, ela vai trazer uma necessidade diferente. A gente precisa ser flexíveis e nos adaptar e prestar um serviço que seja idôneo, que seja adequado ao que essa pessoa necessita, certo? Então, isso significa colocar o colaborador no centro
das nossas ações. E aqui só um parêntese, eu tenho um curso publicado no LinkedIn Learning que fala sobre experiência do colaborador. Se vocês tiverem licença e acesso aos cursos do LinkedIn Learning, busquem a experiência do colaborador. E nesse curso eu falo um pouco mais sobre como priorizar o nosso empregado, o nosso colaborador, entendendo que ele é o nosso cliente interno, né? E que todas as ações que a gente tem que fazer partem da necessidade desse colaborador, desse empregado, desse funcionário. E eu sigo insistindo nessas nomenclaturas porque elas são várias. Mas essa pessoa, ela tem essas necessidades e ela também tem necessidades de aprendizagem que são diferentes, né? Então a gente tem a geração nova, a geração Z, está entrando aí com tudo no mercado de trabalho, que é uma geração super digital, que é a geração do TikTok, que é a geração do Reels, é a geração do 1 minuto. Mas a gente também tem a geração do pessoal que está se aposentando agora e que tem muito conhecimento para dar, tem muito ainda para gerar nas empresas e que eles de repente estão acostumados com outro formato de aprendizagem. Então, como que a gente consegue ter uma solução que seja tão flexível que permita com que a gente jogue com todos esses elementos que eu vim citando aqui e assegurando que a gente coloca o colaborador no centro de tudo isso. Então, acho que a gente já construiu aqui todo um cenário, um contexto super interessante para a gente passar para o próximo slide, por favor. E é aí que a gente entra já na solução, né? Então, não existe uma solução, eu acho que é a primeira mensagem que eu queria dizer. Existem várias soluções que variam, né? Que vão mudando de acordo com a necessidade. Mas uma das soluções que a gente entendeu e que usam inteligência artificial na sua base é a solução que o Daniel acabou de mostrar. A gente também usa a ferramenta de autor da Easy e essa ferramenta nos permite realmente gerar conteúdo de maneira muito rápida e a baixo custo. Eu tive até um exemplo há pouco tempo, onde a gente teve uma requisição de um curso global e que a gente precisava fazer multi-idioma. Era um curso que tinha um requisito muito técnico, muito específico, e a gente conseguiu atender a necessidade dessa área interna, desse cliente interno, em tempo, em forma, em condições, dentro do nosso orçamento, né? A gente não precisou fazer nenhum esforço orçamentário, porque essa solução já permitia que a gente lançasse esse tipo de recurso, né? Então, aqui o que é importante? É a gente entender que o ecossistema de aprendizagem ele tem que ter vários elementos, né? Ele tem que ter uma base onde o colaborador entende o papel dele. Lembra lá no começo que a gente falava o colaborador como agente ativo? O colaborador entende esse papel dele como agente ativo, ele busca conteúdo, ele busca recursos, ele vai atrás dos itinerários que ele entende, ele é consciente que a carreira dele, o crescimento, a progressão depende dele, né? E tudo que a empresa oferece são recursos que ele entende que são recursos que vão além, né? E então essa sede, esse apetite que o colaborador tem faz com que ele aproveite todos esses recursos de maneira muito mais eficiente. Aí aqui a gente fala da tecnologia, da inteligência artificial a favor da aprendizagem, né? Então, o que significa isso? Significa que se eu faço o curso, esse que eu comentava para vocês que tem esse requisito muito técnico, e eu construo ele sempre em espanhol, eu aperto um botão e eu consigo gerar esse mesmo curso em português. Eu aperto outro botão e eu consigo gerar esse mesmo curso em inglês, né? Então, eu não tenho que ficar mais fazendo horas de tradução, indo com copia, cola, vai de um lado, vai para o outro, joga no tradutor, tira do tradutor, sobe arquivo, desce arquivo. Não, a inteligência artificial está para isso, está para fazer com que o nosso trabalho seja mais fácil, né? E também a personalização enquanto a metodologia de aprendizagem. Então, Daniel mostrava para a gente que existem vários jogos, que existem várias maneiras de brincar um pouco com a, com a IA, né? Enquanto eu posso fazer um quiz, eu posso fazer uma entrevista, eu posso fazer um puzzle, eu posso fazer várias coisas. Então,
qual é esse jogo, qual é esse elemento, qual é esse fator que eu consigo usar que vai fazer com que a experiência do meu colaborador seja melhor dentro desse jogo e que, sobretudo, o objetivo de aprendizagem seja alcançado, né? Que a gente cumpra esse propósito, que a gente não pode esquecer nunca, que é a gente treina com um motivo, com um objetivo, com um final, né? Um final em mente. Então, que esse final seja realmente alcançado. Então, eu passo de volta com você, Daniel. Acho que a gente vai ter um momento para perguntas agora. E eu estou bem curioso para saber o Exatamente. que o pessoal achou de tudo isso que a gente falou até agora. E aí, muito obrigado, gente. Isso é muito bom ver. Eu comentei lá antes de você falar, eu não quis falar da questão de traduções do author, porque você ia abordar isso de uma forma brilhante na prática. Mas sim, a gente aperta um botão e ele traduz o curso, gente. É exatamente isso. Tá? Se quiserem passar para o próximo slide, por gentileza. É isso aí. Gente, antes de abrir para as perguntas e respostas, eu queria falar duas coisinhas aqui. Primeiro, a ideia aqui era falar do caso da Iberdrola, então nós não focamos muito na solução, até porque nem é para isso. Eu precisaria de muito tempo para demonstrar tudo o que precisa ser demonstrado dentro do author. Os nossos contatos estão aí, podem nos chamar, podem me procurar no LinkedIn também, Daniel Goller, vão me achar facilmente. E o outro ponto é, existe uma versão de trial, de aprendizagem, Prova. de prova do author no site da Easy. Vocês podem achar isso por lá. Tá bom? Então, podem abrir para as perguntas e respostas, porque aí no final eu vou deixar eu e o Richardson, nós vamos deixar nossas considerações finais, assim. Olá, olá, olá. Olha, vocês foram tão esclarecedores que, pelo menos por enquanto, a galera não manifestou nenhuma pergunta, né? Mas vamos mandar um abraço para a galera que se manifestou aqui. Olha, tem a galera de São Paulo, eu tenho a galera de Salvador, galera de Campinas, que está próximo de você, Daniel. Temos Abaeté, em Minas Gerais, Maceió e Porto Alegre. São os que colocaram de onde eles estão falando. Mas olha, deixa eu ver aqui no meu tablet. Por enquanto, nenhuma pergunta. Então, a gente tem tempo. Que vocês quiserem falar para adicionar informação, fiquem à vontade. Sim. Eu quero deixar uma reflexão sobre personalização de conteúdo, que é algo que eu ouvi uma vez. Eu ainda era jovem, acho que eu tinha 19 anos, e eu levei isso para mim, para a vida, com relação à personalização de aprendizagem, que é o seguinte: você deve buscar realmente aprender aquilo que você precisa aprender naquele momento. Do seu lado como aprendizagem, não tenta abraçar o mundo. Isso olhando nós como aprendizagem. Olhando para o RH, ou a área de treinamento, que é a área que vai passar o treinamento ou o aprendizado, não adianta também descarregar um monte de aprendizado sem ele ser personalizado. E aí é onde vem a frase que eu ouvi lá atrás, que retrata exatamente isso. Quando isso acontece, é como se a área de treinamento estivesse jogando conteúdo como se fosse o bombeiro jogando água em você, com aquela mangueira de bombeiro, e você tentando pegar conhecimento com aquele copinho de remédio. É mais ou menos isso. E é por isso que a importância da personalização dentro do conteúdo. Porque você vai dar o remédio certo, na dose certa, para o paciente certo. Então, essa é a melhor questão quando a gente fala de personalização. Eu vi isso muito tempo atrás e eu trouxe isso para a minha vida. É uma frase que eu não esqueço até hoje. Tá? Então, assim, da minha parte é isso. Eu queria, da minha parte, dizer que, para finalizar, que eu vou me incluir no time de vocês, tá? Embora eu seja da área de tecnologia
falando assim, mas eu posso me incluir na área do RH. Eu falo com vocês todos os dias. Então, assim, o RH está vivendo um momento histórico, gente. Tá bom? A gente tem ferramenta tecnológica que ela acaba potencializando o nosso olhar humano, a nossa capacidade de formar, desenvolver, de engajar as pessoas com inteligência artificial. Só que o que tem que estar claro para todos vocês e para todos nós, que a IA, a inteligência artificial, ela não vai substituir ninguém. Tá? Ela veio para somar, ela veio para ajudar, ela veio para nos auxiliar nas nossas atividades. E aí a pergunta final que eu quero deixar com vocês é, para reflexão, a hora que vocês forem deitar mais tarde, colocar a cabeça no travesseiro, aí vocês podem pensar o seguinte: como você quer usar a IA como aliada no seu time, nos seus projetos? Aonde eu consigo encaixar a IA a partir de agora? Tá? Então, do meu lado, gente, é isso. Eu já vou me adiantar e deixar minha boa noite com vocês, mas eu quero que o Richard também dê um recado final para vocês. Inclusive, sigam lá o papo de RH com o Richard, que é muito bom. Muito obrigado, Daniel. Nada da minha parte, só desejar uma super boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Eu espero que você consiga levar algum conhecimento, alguma aprendizagem aqui dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Segue o @papo com RH no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. E lá a gente consegue trocar uma ideia. Eu posso responder essa pergunta que você ficou tímido e não quis lançar aqui hoje no chat. De repente você manda lá para mim, por inbox, por direct, por mensagem, e a gente troca uma ideia. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. É, exatamente isso que eu ia comentar. Se quem ficou tímido, não quis se expor ali no chat, né? Tem os contatos de vocês, então pode ir lá no particular fazer a pergunta, que aí com certeza vocês respondem. O Humberto ficou bravo comigo aqui, porque eu falei de todas as cidades, ele falou, você esqueceu de mim, aqui tá muito frio, mas eu quero ser lembrado. Ele tá falando de Curitiba. O frio tá vindo de lá para cá. Então, Humberto, tá deixado o recado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, uma pergunta. Boa. Como eu sei em quais inteligências artificiais eu devo focar na minha aprendizagem? Há tantas crescendo, aparecendo, que eu confesso que até eu me perco. Como preparar, então, um plano de conhecimento? Isso é muito importante. Eu estava conversando hoje com meu filho sobre isso. Meu filho está indo para o quarto semestre na área de ciência de computação e a gente estava falando sobre IA. Ele falou assim, é incrível que hoje você pode ver determinadas situações de IA que você não sabe se ela foi criada com IA ou não. É assustador. Então, assim, o primeiro ponto é entender que a IA foi criada para o bem. E aí, quando eu falo para nós RH, é aprendizagem, direcionamento, etc e tal. E aí, para esse ponto de como que eu sei qual IA eu vou aplicar dentro da minha corporação? Perfeito. Só que aqui nós temos um passo antes, que é o que o Richards comentou. Qual é a minha necessidade? No caso do Richards, por exemplo, um dos casos que ele comentou, ele tinha uma necessidade urgente da questão de multidiomas. E aí caberia um estudo entender qual. Qual é a solução que me entrega a questão do multidiomas de uma forma adequada, justa, e o mais importante, que é o que ninguém fala da IA, tá? Que vai caber no meu investimento. Porque IA é bom, é bacana, funciona, mas não é de graça. Então, esse é um ponto. Então, precisa fazer todo esse estudo. Então, aí eu digo, tem que ter esse passo antes, desculpa. O que eu preciso com IA? Eu preciso desenvolver conteúdo atrativo, ou seja, com vídeos, locução, etc e tal? Beleza, é um modelo de IA que eu vou procurar. Eu preciso trabalhar tradução de conteúdo? É o outro modelo de IA que eu posso procurar.
eu preciso trabalhar elaboração de conteúdo base, material base, para que eu desenvolva o meu treinamento através desse estudo, é uma outra IA que eu tenho que procurar. Mas eu sinto em lhe dizer que a pesquisa precisa acontecer. Então, primeiro, passo atrás, para que eu quero a minha IA? A partir daí, você segue a sua pesquisa. Ok? Se alguém quiser complementar. Não? Quer completar, Charles? Não, eu acho que o finalzinho da fala do Daniel é muito feliz. Cada inteligência artificial serve para uma coisa. Primeiro a gente precisa entender qual que é o impacto, qual que é o objetivo, e depois a gente vai achar ferramentas várias, né, para alcançar esse resultado aí que a gente está esperando. Legal, tem mais uma pergunta aqui. Se a inteligência artificial na aprendizagem já é o presente, o que vocês acreditam que vem no futuro? Aqui eu posso começar, Daniel, que é o seguinte: eu falava no começo da apresentação, né, o futuro a gente constrói. Então, qual que é o futuro para a sua empresa? O que é que você está fazendo hoje? Se você está usando a inteligência artificial já hoje mesmo, né, no treinamento, qual que é o futuro? Acho que essa é uma resposta que cada empresa, ou cada profissional, ou cada realidade vai ter de uma maneira diferente, né? Se a gente usa, por exemplo, a inteligência artificial para produção de conteúdo, é um uso muito concreto, né? Mas eu posso explotar mais a inteligência artificial e ter outros usos dessa tecnologia. Ela é muito potente, né? A gente consegue realmente construir esse futuro combinando vários usos diferentes da inteligência artificial. Então, acho que não é eu traduzi um curso com IA significa que eu uso a IA no curso. Não, assim, você está usando 0,1% da potencialidade da inteligência artificial dentro do seu contexto, né? Mas tem muito mais por explorar, tem muito mais por combinar. E eu tenho certeza que o futuro é essa construção, né? Então, como que você consegue pouco a pouco avançar e combinar e trazer mais elementos de tecnologia, de inteligência artificial para evolucionar o seu delivery de treinamento, né? Muito bom. A Vanessa, ela dá. Oh, Só um perdão, pode minutinho, que eu falar. só diria assim, que eu só espero que o futuro da IA não seja igual no Exterminador do Futuro. Fora isso, maravilhoso. Na verdade, é assim, o futuro da IA é o seguinte, a IA ela não cria os itens, as traduções, tudo do nada. Ela trabalha através de uma base de dados, uma grande base de dados. Quem cria essa base de dados? Somos nós mesmos. Através de interações, através de criações, nós estamos criando isso. Então, o futuro da IA, ele vai para onde nós direcionarmos ele. Se eu estou direcionando ele para dados, ela vai focar muito mais nisso e ela vai ser muito mais eficiente em dados. Se eu estou focando para a criação de conteúdos mais interativos, ela vai olhar nisso e vai se especializar nisso. Então, o futuro, para quem perguntou, nós estamos criando ele agora. Então, cuidado com o que você faz com a IA. Legal. Bom, a Cícera acabou de entrar aqui se apresentando, que ela é de São Bernardo do Campo. Está ouvindo-nos através de São Bernardo. Tem um comentário que a Vanessa fez. Algumas funções podem sim ser afetadas, mas temos que nos aliar a ela para crescer e aprender, e até construir novos setores. Ela está falando. É isso mesmo, perfeito. E aí tem uma pergunta. Eu gostaria de saber se vocês acreditam se a inteligência artificial hoje está pronta para transformar de vez o treinamento corporativo. Já transformou muito, que é o que eu falei. Se você parar para olhar 2 anos e meio atrás o que você fazia como treinamento e o que você faz agora, já mudou muito. Mas eu acho que o que está acontecendo também é um outro ponto. Antes, nós avançávamos em tecnologia pouco em muito tempo. Agora é o contrário. Nós avançamos muito em um curto espaço de tempo.
Então, agora, as mudanças são muito mais rápidas. Quando eu falei que o ChatGPT liberou para a gente em novembro de 2002, era a versão 3.5. Nós estamos na versão 4. A Google liberou uma nova AI que cria os vídeos incríveis. Então, assim, já transformou muito. Está pronta? Já estava pronta desde que foi lançada. Mas vai depender muito do que a gente vai utilizar ela agora para o caminho que ela vai trilhar para frente. Perfeito. Deixa eu ver. Bom, acabaram-se as perguntas. Podem fazer considerações, complementos, o que vocês quiserem. Pode ir para o Richard. Fique à vontade. Não, só agradecer uma vez mais a oportunidade, dizer que foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Que bom que a tecnologia permite, né, que eu, desde a Espanha, consiga me conectar aqui às 11h20 da noite para falar com vocês diretamente do Brasil, ter essa conversa tão gostosa de um tema que é tão do nosso cotidiano, né, que está tão presente no nosso dia a dia e que é uma preocupação compartilhada. Então, também, quando várias cabeças pensam juntos, a gente consegue chegar a uma solução muito melhor do que uma cabeça só pensando sozinha. Então, acho que é super rico esses espaços de troca, esses espaços onde a gente pode vir aqui, escutar a experiência de uma pessoa, perguntar, escutar um comentário, né? De tudo isso a gente vai aprendendo e vai construindo essa solução ou esse aprendizado que faz sentido para a gente, para a nossa realidade, para o nosso contexto. Então, dizer para a Izizi que muito obrigado pelo convite, RH para você, muito obrigado também pela realização, pela produção, por tudo. E a gente está à disposição aí, por meio do Papo com RH, para futuras oportunidades também. Ótimo, muito bom. Eu que agradeço, Daniel, você, Richardson. Eu estou desesperado, tem 2 gatos na minha mesa aqui, estão quase já querendo. Obrigado mesmo, foi de grande valia a participação de vocês, o conteúdo que vocês trouxeram. Galera, agora no finalzinho, né? A gente falou da timidez, mas eles se soltaram um pouco, fizeram as perguntas, mas eu reitero, quer fazer pergunta, mande lá para os meninos que eles terão o maior prazer em responder para vocês. Tá bom? Obrigado mesmo a participação do pessoal da Easy, né? E a Ibertrola, isso? Falei certo? Bom, vamos lá então aos nossos recadinhos finais. O certificado, ele será enviado aí para vocês por e-mail, tá? A todos que estão aqui no online. E vocês podem conferir tanto essa palestra, né, esse encontro, como os anteriores, vocês podem conferir no nosso perfil lá no YouTube. E YouTube RH para você. Tá bom? Lá tem muito conteúdo, tem os encontros não só desse ano, mas todos os encontros que a gente já fez em anos anteriores. Tem muita coisa legal para vocês assistirem. E nós temos a nossa plataforma, nosso site, o RH para você, né, que você vai encontrar também palestras, outras, podcasts, agenda de eventos, artigos, enfim, é o mundo do RH nas mãos de vocês aí, é só acessar o RH para você. Temos também a premiação, que eu falei no início, que é o Top of Mind de RH, a gente está na segunda fase de votação. Você que é do RH, quer participar do nosso colégio eleitoral, então corre lá, inscreva-se, www.votetopofminddrh.com.br, porque você, além de dar a vitória para as empresas que estão concorrendo, são 33 categorias entre empresas com práticas reconhecidas, fornecedoras e profissionais. Então, você dá o seu voto e você também pode concorrer a prêmios. A gente tem um iPhone 16, a gente tem uma scooter elétrica, a gente tem uma TV de 65 polegadas. Olha, imaginou você com aquela televisão grande na sua sala para assistir tudo? Inclusive, você conecta o computador e você assiste os nossos encontros na sua televisão de 65 polegadas. Olha que coisa boa. Porque quanto mais categorias você votar, mais números você terá para concorrer. Nessa primeira fase, nós entregamos 4 prêmios e agora a gente vai entregar mais 3. E olha que legal,
Os 4 da primeira fase e os 3 da segunda fase essas 7 pessoas serão convidadas para estarem na grande festa de premiação dia 22 de outubro no Tokyo Marine Hall. Os 7 e mais um acompanhante para prestigiar e ver as empresas vencedoras, a grande festa do mercado de recursos humanos. Então é isso, olha, já dei todos os recadinhos, espero vê-los nos próximos encontros, se liguem nas nossas redes sociais, tá? No Instagram, no Facebook, no LinkedIn, a gente está sempre ali fomentando, atualizando, né, os nossos perfis para que vocês estejam em contato com o que é de mais atual no mercado dos recursos humanos. E aí a gente tem os próximos encontros também. Agradeço todos vocês que estão aí do outro lado, São Paulo, Salvador, Campinas, Abaeté, Maceió, Porto Alegre, Curitiba, São Bernardo do Campo e todos os outros que não colocaram nada, né? Não quiseram se manifestar, mas está valendo a nossa audiência. Agradeço os nossos palestrantes e agradeço a equipe do Grupo Top RH, né? A gente falou um pouco ali da tecnologia, né? Eu estou aqui, o nosso palestrante está lá próximo de Campinas, o outro está na Espanha, então ainda bem que a gente tem a tecnologia que nos une dessa forma. Então agradeço ao Marlon que está do outro lado, o Herbert, né, todos os responsáveis em deixar a gente aqui sem nenhum problema, sem que a internet caia. Então, um beijo, um abraço, muito obrigado para todos e a gente se vê no próximo encontro ou no nosso próximo evento online ou híbrido. Até mais, tchau, tchau. entusiasta do trabalho híbrido. O mérito, ele é uma verdade, desde que a gente parta do mesmo lugar. Então a gente associou muito trabalho a sofrimento. Reforçar cada vez mais essa importância do bem-estar holístico. Qual é essa relação que as mulheres têm com o trabalho e naturalizar a maternidade, né?